é manifestamente gratificante, como vos dizia, estar aqui hoje, porque se trata não tanto de um mero convidado, apesar de toda a sua densidade e riqueza que muitos dos nossos convidados têm trazido a este espaço, mas é também um grande amigo meu, alguém de quem eu sou muito amigo há muito tempo mesmo. Há uma relação de amizade que tem já há muitos anos, desde quando não sei, Pedro, é como se fôssemos provavelmente amigos há séculos, não é? E é gratificante estar aqui também por outra razão, porque o Pedro, em 1997, por aí, fez uma apresentação no Departamento de Antropologia, no defunto Departamento de Antropologia, foi justamente numa aula de uma cadeira minha. Eu era um imberbe nestas coisas e convidei o Pedro para fazer uma aula sobre Wittgenstein, que é um filósofo do qual ele sabe muito, eu sei muito menos, mas seguramente é alguém que teve uma influência muito importante também sobre mim e ele reconhecerá isso. E Wittgenstein é uma figura de facto absolutamente notável para percebermos e compreendermos muitas coisas que se passaram também na antropologia, e foi nesse contexto que eu o convidei na altura para vir falar sobre Wittgenstein. E foi um dos acontecimentos mais memoráveis do Departamento de Antropologia, porque recordo não apenas pela quantidade de pessoas, aqui não estará muita, mas estão poucos e bons, pelo menos. E recordo não só pela quantidade de pessoas que afluíram a essa apresentação do Pedro, como pela riqueza e pelo brilho intelectual do Pedro e pelo interesse, manifestamente, pelas articulações que o pensamento de Wittgenstein poderia eventualmente ser objeto através de leituras várias que na altura eram aquelas que eu dava aos alunos. E, portanto, foi algo muito frutuoso, muito interessante e muito fertilizador, e algo de que eu me recordo com grande alegria e com alguma comoção, aliás. E, portanto, eu gostava de agradecer mais uma vez ao Pedro por estar aqui connosco hoje, neste espaço, no meu Planaltos. E não sei se vale a pena fazer uma apresentação biográfica. Não vale a pena dizer nada, apenas lembrar uma coisa de que eu gosto muito. O Pedro publicou já algumas dezenas de livros, não sei dizer quantos, por cima de 20. E alguns dos quais eu gosto muito. E recordo-me do primeiro, que é A Noiva Judia, por várias razões. E é interessante que na Noiva Judia, que é um livro que foi publicado em 1992, não foi, Pedro? Foi 92. Há um primeiro texto que se chama A Minha Vida, diz basicamente o seguinte, é um parágrafo, é curioso, que é quase que uma espécie de lance inaugural na escrita do Pedro. E ele diz, quase gosto da vida que tenho. Quando a quis toda não gostava de mim, agora há dias em que aceito que o tempo passe por mim e me leve para onde só ele sabe. Não entendo como nunca houve uma religião que adorasse o tempo. Será possível imaginar algo de mais elementar e poderoso que com ele não se possa falar? Não me parece um defeito. Há coisas de que, de qualquer modo, não se pode falar. E, portanto, se pensarmos bem, isto é muito Wittgensteiniano, de alguma maneira, e a influência, a sombra de Wittgenstein, também na escrita do Pedro, é um aspecto interessante que, de alguma forma, é convocada logo no lance inaugural, que é a Noiva Judia. Pronto, posto isto, não me resta dizer muito mais nada, depois poderemos falar. Agradeço a vossa presença também e obrigado. Pedro. Eu vou lendo e depois vou fazendo comentários. E depois, ao fim, se tiverem perguntas, eu tentarei responder. O título chama-se À Procura de Wittgenstein. Procura-se diferentemente conforme aquilo que se procura. Eu não procuro as chaves do meu carro da mesma maneira que procuro o radar, que é o meu cão que está sempre a fugir, nem como posso procurar a salvação ou a expiação dos meus pecados. Portanto, o que é procurado determina o como se procura e o onde se procura. O À Procura de Wittgenstein fica em aberto precisamente o onde e o como, sabendo que muito provavelmente ele pode ser encontrado em de várias maneiras, em vários sítios,
Eu vou tentar apresentar uma delas. O que ele mais queria era aproximar-se do divino, tanto quanto isso fosse possível, nem que lhe custasse a própria vida. Não foi por acaso que pediu para ser colocado na vigia extrema da guerra e levava no bolso um evangelho sem ressurreição. Aqui trata-se, como sabe, ele alistou-se, ele estava em Inglaterra quando começou a Primeira Grande Guerra, tinha estado a estudar a aeronáutica em Manchester, depois foi estudar lógica com Russell para Cambridge. Começou a Primeira Grande Guerra, ele foi imediatamente para a Áustria, para Viena, onde nasceu, alistou-se e combateu durante toda a guerra, procurando sempre os lugares mais arriscados, oferecendo-se sempre para as posições mais arriscadas. Neste caso aqui eu falo da via à frente leste, com a Rússia, antes da Rússia desistir da guerra, e eu refiro também que ele levava no bolso um Evangelho sem ressurreição. Ele levou consigo um único livro, que é um livro muito estranho. É conhecido de várias maneiras, como o Evangelho de Tolstói. É uma tentativa muito interessante. Como sabem, o Novo Testamento começa por 4 evangelhos, 3 dos quais são sinópticos. O quarto, que é João, não é sinóptico. Quer dizer, a narrativa da história de Jesus é contada de 3 maneiras diferentes. Há coincidências, há passagens quase iguais, mas também há diferenças. E uma pessoa que tenha tentado ler os evangelhos percebe qual é a dificuldade e os problemas, porque eles não dizem exatamente a mesma coisa. O que o Tolstói tentou fazer foi reunir esses 3 evangelhos num só texto. O que já é complicado e difícil. E ainda mais, o que ele fez foi acabar a história de Jesus no momento em que ele é crucificado. E, portanto, não integrar a parte da ressurreição. O que lhe valeu a Tolstói imediatamente a excomunhão pela Igreja Ortodoxa Russa. Pois era esse livro que Wittgenstein levava consigo quando foi posto na frente leste, mesmo no fim da guerra, quase no final da guerra. Não foi por acaso que pediu para ser colocado na vigia extrema da guerra e levava no bolso um evangelho sem ressurreição. Não foi por acaso que se dedicou à filosofia para desmontar os seus ociosos problemas, a doença das palavras que se intrometem entre os olhos e o que há para ser visto. A última frase do seu tratado só pode querer dizer: cala-te e aceita, não comece a dizer disparates. Um homem que escreveu 30.000 páginas e só publicou 30 era um homem que não acreditava no progresso, um caminho que inevitavelmente conduz à catástrofe. Gostava de passar muito tempo sozinho numa cabana que construíra na Noruega, uma estranha forma de vida, e o que não compreendemos pode exercer sobre nós um forte poder de atração, criar um fascínio. Wittgenstein pode estar neste caso. A sua vida parece marcada por atos e peripécias que se estendem entre o que julgamos moralmente elevado, por exemplo, ter-se desembaraçado da enorme fortuna que herdou do seu pai, distribuindo-a por artistas e pelos seus irmãos sobreviventes, já que 3 deles se suicidaram, e o que julgamos como meramente idiosincrasias de um excêntrico, por exemplo, o hábito de lavar o chão com folhas de chá usadas. Já experimentei, não dá resultado. Não, é engraçado, as coisas nos podem parecer excêntricas, perdem a excentricidade se a gente descobrir qual é o contexto. Não é? Estas do folho de chá, o que era? É porque eu gostava muito de ter, ele foi várias vezes à Irlanda. E não era um costume, era limpar, acho que foi um ato de revolta contra os ingleses, não é? Depois de usarem o chá para fazer chá, usavam as folhas que vinham de Inglaterra para fora de casa. É difícil ver a sua vida como um todo. Estudante de engenharia aeronáutica em Manchester, a relutante professor de filosofia em Cambridge, sem nunca ter feito qualquer exame. Passando por herói de guerra, autor de um só texto enigmático, professor de instrução primária em 2 pobres aldeias austríacas, jardineiro num convento, arquiteto de uma casa, que no fundo é uma sinagoga, escultor do busto de uma rapariga com a qual quis e não quis casar-se porque amava mais os que lhe eram iguais.
o longo e acidentado caminho de alguém que se procura constantemente, segundo a injunção antiga, procura-te a ti próprio, o que certamente não significa uma busca egoísta, mas sim a exigência de uma investigação do humano no mundo. Não quem sou eu, mas sim o que quer dizer eu no mundo. Uma quase constante angústia e um tormento para nos poder deixar uma obra única e estilhaçada. Não uma outra teoria, mas sim a denúncia, pseudo-teorias, visões do mundo construídas sobre convicções mais do que problemáticas, a obstruir uma adesão do humano com o coração do mundo, o mais elevado, o divino. Uma vida e uma obra projetadas num mesmo projeto. A mostração do divino, as coisas belas e a bondade, do qual não nos é permitido falar por diferença do mundo, totalmente congruente e, ao mesmo tempo, por completo inconsistente, e o seu espelhar cintilante no humano. Na tua introdução. A sua dilaceração ética-religiosa, que produz uma obra essencialmente ética-religiosa, nasce da sua situação existencial enquanto judeu batizado católico e a sua impossibilidade de adesão a qualquer forma de religião instituída, quer cristã, quer judaica, e, enquanto homossexual, impeditiva de uma inserção social natural, simples, sempre acompanhada por uma forte consciência de culpa de ser pecador. A sua obra abre-se, quando vista segundo o ponto de vista religioso, em particular o judaico, sendo o judaísmo a religião ética por excelência. Os seus diários estão repletos de preces, de pedidos de socorro, de agradecimentos a Deus, de expressões de louvor a Deus. E ele escreve: se existir uma frase que exprima precisamente o que eu quero dizer, essa frase é: bom é o que Deus ordena. Se existir uma frase que exprima precisamente o que eu quero dizer, essa frase é: bom é o que Deus ordena. Wittgenstein aponta para a essência do judaísmo, a memória e a obediência, sendo a Bíblia judaica, como indicou Lutero no prefácio da sua tradução para o alemão, um conjunto de leis, de imperativos, de comandos. Outras indicações se encontram na obra propositadamente póstuma do seu autor, revelando o caráter judaico do seu pensamento. Por exemplo, quando se compara com Freud, com o arquiteto Lohse ou com Oswald Spengler e os afirma mestres. Mas gostaríamos aqui de lembrar um acontecimento da sua vida que nos parece emblemático. No ano de 1936, Wittgenstein escreveu uma confissão para ser lida por vários amigos, familiares e simples conhecidos. Esta confissão era acompanhada de uma grande urgência. Era uma questão de vida ou de morte para o seu autor. Consistia em alguns pecados, todos eles sob a forma de mentiras, de onde sobressai o seguinte: ter negado mais de uma vez ser judeu. Além de indicar um íntimo conflito que aponta o judaísmo como sendo, como ele próprio escreveu, altamente problemático, revela claramente respeitar a tradição judaica na forma como se comportou. Facto com diferença, por exemplo, com o catolicismo, em que o pecado deve ser confessado a um padre, a um sacerdote, necessário intermediário entre o laico e Deus, e como tal tem o poder de o perdoar em seu nome. No judaísmo, o perdão vem em primeiro lugar dos humanos, dos próximos, não necessariamente da vítima, para só então poder ser aceito por Deus. É de notar que no judaísmo a mentira tem um lugar primeiro, como falta moral, porque é uma alteração, uma lesão da memória, e a memória é a marca de Deus em nós, quer seja pelos seus mandamentos, quer seja pelas estritas e detalhadas regras, um pouco mais de 600, negativas e positivas, que se encontram na Tora e conformam a identidade ímpar da forma de vida de uma comunidade, e ao serem cumpridas, isto é, sempre de novo reatualizadas, lembrando-nos da sua presença, da aliança e da promessa.
Só pela memória viva e sempre de novo renascida se abre futuro. Falar de judeu-cristianismo, usar este conceito, como se assim se pudesse afirmar uma pacífica e colaboradora continuidade fundadora da nossa civilização ocidental, é esquecer e ignorar a completa cisão, o confronto e mútua deturpação, estas sim, na raiz de quem fomos. Somos e seremos. Uma civilização que nasce e retira a sua imensa energia de um rasgão sempre presente, mas que esperou pelo século e a zona central, onde o Ocidente se glorificou como humanidade sem limites nem entraves, enquanto poder sobre o mundo, no mesmo compasso em que expõe a sua violência de uma forma que o conduz à sua falência global, a destruição dos judeus europeus. Falamos de contrastes sem possível resolução. O judaísmo é uma forma de vida em comum, cuja identidade dos membros lhe é conferida pela comunidade, sem a qual nada são, e que é mantida através de uma ortopraxia, isto é, por um conjunto de regras práticas referentes aos mais diversos aspectos de uma vida humana, os mais elementares, sem pretenderem uma uniformização sobre o que os seus membros acreditam ou pensam. Isto é, sem ortodoxia, nem heterodoxia, e sem teologia, pois que é uma óbvia falta de bom senso uma criatura julgar poder pensar o seu Criador. O cristianismo, fundado por São Paulo, é em irreconciliável divergência, antes de mais, uma teologia, isto é, o resultado de uma aplicação racional de uma capacidade humana sobre o divino, aplicação que, ao ser transformada em dogma, requer unicamente a fé, isto é, um assegurar por verdade, sem necessidade de prova ou justificação, um acreditar que não pode ser senão eminentemente pessoal e só se torna coletivo como Igreja através da mais estrita e indispensável ortodoxia, isto é, uniformização do credo. O judaísmo é oriental, o cristianismo é grego. São Paulo só podia escrever o que escreveu porque o que escreveu em grego, uma língua indo-europeia cuja gramática permite o que o hebraico, uma língua semita como o aramaico e o árabe, desconsidera ou anula, cada uma um mundo sem passagens entre si. Se, segundo um dos seus primeiros biógrafos, o Raymond, a primeira pergunta com a qual Wittgenstein chocou aos 14 anos, já que ele, antes de mais, por não sabermos... desculpem. Já que ele insiste em várias notas que não procura os problemas é que vêm ter com ele, atrapalhando a sua vida, os problemas filosóficos. O primeiro problema, quando ele teria 14 anos, pode-se formular da seguinte maneira: por que dizer a verdade se me é conveniente mentir? Há duas coisas a notar. Primeiro, não é por acaso que se trata de um problema prático, ético e não teórico. E segundo, é uma pergunta que impõe ser respondida não de maneira filosófica, segundo alguma regra de uma qualquer teoria ética à qual Wittgenstein nega a possibilidade de existir, mas de uma maneira religiosa. A resposta é: não devo mentir, porque isso fere o divino em mim. Qualquer tentativa de justificação racional de um princípio que nós chamaríamos ético ou moral é impossível, ou não tem valor. Mesmo este simples, porque dizer a verdade se me é conveniente mentir, eu não consigo justificar o dizer a verdade de uma forma racional. A moral é irracional. A moral não tem utilidade. Se tivesse utilidade, então eu poderia justificá-la pela sua razão de ser. Mas a moral não é possível uma ética no sentido de uma apresentação racional da moralidade discursiva precisamente por causa disso. A bondade não tem justificação. A bondade não tem razão. A generosidade não tem razão. A bondade é uma parvoíce, uma estupidez, é um contrassenso, é ilógica. Exatamente como o dizer a verdade se me é mais conveniente mentir. Isto é de uma enorme importância, acho eu.
esta não possibilidade de uma ética, porque, em última consequência, é impeditiva de um acordo entre os humanos sobre qualquer coisa como um código universal, moral, que nos permitiria todos os povos das nações viverem idealmente numa harmonia ou numa paz. Tudo isso é impossível. Aliás, as tentativas que já se fizeram nesse sentido, a primeira foi estrondosamente dissipada, destruída, que era a primeira, logo depois da Primeira Grande Guerra, como é que ela se chamava, das Nações, a Sociedade das Nações, não é? E agora a ONU, por exemplo. Isto eu não sei se isto é o mais importante de tudo aqui, é perceber que não é possível encontrar uma resposta racional, porque dizer a verdade se me é reconveniente mentir. Eu não consigo encontrar uma razão racional. Porque eu, por exemplo, se eu disser assim, eu digo a verdade, não digo a mentira, porque tenho medo que me apanhem. Isso é um negócio, isso já não estou a agir moralmente. Ou eu digo a verdade porque poder ir para o céu. Isso é uma recompensa, isso já é um negócio. Qualquer justificação racional que eu tente dar ao imperativo moral, tirei-lhe o seu valor. A única possibilidade é uma resposta deste tipo, mas que não é de modo algum racional. Não devo mentir porque isso fere o divino em mim. Depois, se quiserem, depois podemos falar sobre. A moral não tem utilidade, em geral. E por não ter utilidade, ela não pode ser justificada racionalmente. É isto aqui. Aquilo que nós muitas vezes tomamos como princípio ou regras morais, como por exemplo, um dos mandamentos, ou também que é retomado pelo cristianismo, por Jesus, e aparece em muitas culturas, em tempos diferentes, que é chamada regra de ouro. Pode ser há uma formulação positiva e uma formulação negativa, como ama o teu próximo como a ti próprio, não é? Mesmo esta frase, extremamente problemática. O que é o próximo? O que não é o próximo? O que é amar-se a si próprio? Pode ser ela facilmente pode ser interpretada de uma maneira extremamente imoral. Porque se eu posso dizer que o meu próximo é só o meu vizinho, ou aquele que é como eu, aquele que é judeu, aquele que é branco, o outro não. Eu amo aquele que é como eu, mas com o outro há uma coisa. Esta limitação torna necessariamente possível o que aparece como moral pode se tornar extremamente imoral. Por exemplo, um ditado hebraico: com as mulheres judias, porta-te bem. Com as outras faz o que quiseres, por exemplo. E depois a regra moral, se repararem, não é uma lei, não é propriamente uma regra, é uma imposição, é uma ordem. E uma ordem não precisa ser justificada. Tudo o que está na Tora são ordens. Normalmente traduz a Tora por lei, mas não é uma lei. Uma lei requer qualquer coisa como uma aceitação, qualquer coisa como uma justificação. Não, na Bíblia, na Tora, só aparecem comandos, ordens. Não são para ser discutidas, não são para ser pensadas, não são para ser... são para ser cumpridas. As mais pequeninas, as maiores, as parecem importantes, as que não parecem importantes. O essencial é obedecer. É curioso e dá que pensar que a impossibilidade de uma ética, como uma teoria do bom agir, isto é, a essência de uma exposição racional da nossa vida prática, onde poderíamos encontrar as regras justificadamente racionais para uma vida decente, não existe. Nunca existiu, nem nunca existirá, pela simples razão de a ética não ser racional. A bondade não tem razão. A coragem não tem razão. A compaixão não tem justificação. A generosidade é uma falta de bom senso. Nenhum dos valores éticos são racionais ou podem ser justificados racionalmente.
Como é que ele diz? Como é que lá o poeta diz do bondade? A bondade não tem história. Talvez a cegueira natural para esta constatação seja precisamente uma conveniência da situação em absoluto injustificada. Isto é, nós normalmente não pensamos nesta racionalidade da moral porque nos é conveniente, é muito mais conveniente encontrarmos uma situação justificada do que uma situação injustificável. Nós encontramos numa situação injustificável, praticamente, eminentemente frágil, aterradora, ou pelo menos perturbante. Nós não sabemos o que fazemos. Nós não sabemos o que fazemos. Por que o fazemos? Não sabemos. Temos um bocadinho, às vezes um bocadinho menos, outras vezes mais, mas não há qualquer, como é que eu ia dizer, ciência rigorosa, não há nenhum saber rigoroso sobre o que fazemos, sobre o que devemos fazer, como é que nos devemos comportar com os outros. Não. Há hábitos, há convenções, há códigos civis, há bíblias, mas não há nada que nos diga vai por ali porque é por ali que deve ir. Nós não sabemos o que fazemos. Posso saber tudo o que há a saber sobre o nosso planeta, o nosso sistema solar, os outros planetas e os seus satélites, e mesmo sobre a nossa humilde galáxia, com a precisão do microsegundo e a balança do micrograma, mas não sabemos responder à pergunta por que fomos à Lua. Vamos lá fazer o que ainda previsto. Não sabemos responder à pergunta porque fomos de um modo unânime e evidente. Claro que é possível encontrar motivos e razões variedíssimos. Isto é, não conseguimos dar uma justificação racional para aquela decisão. Mas essa decisão política, nacional, mas podia ser uma decisão nossa, a mais pequenina sobre o nosso comportamento em relação à nossa mulher, aos nossos filhos, aos nossos amigos. Nós estamos numa situação de grande insegurança, incerteza, perturbação. Uma parte das vezes não sabemos absolutamente nada. A gente sabemos tudo sobre Marte e Marte não quer saber de nós para nada. É extremamente revoltante. Eu odeio quando dizem que vão a Marte buscar não sei o quê, encontrar não sei o quê. Não, claro que a gente percebe o que é que estão à procura. A gente estamos à procura de um como nós. Só que eles não são suficientemente inteligentes para perceberem. Se eu encontro um como nós, fico exatamente na mesma situação em que estava. Quando se falar comigo, aparecem os mesmos problemas. A gramática é a mesma, aparecem os mesmos problemas. Mas há uma coisa aqui interessante. Pois, portanto, não é possível de um modo humano responder à pergunta por que fomos à Lua. Temos que, neste caso, aceitar a expressão extraordinária de um presidente assassinado de um país que já mereceu dizer que era o melhor, porque o merecia. O Kennedy, quando anunciou publicamente a conquista espacial, ele pergunta porquê é que vamos à Lua e ele responde assim: We want to go to the moon because we want to go to the moon. Não, este é gênio. Que é empolgante e, por completo, irracional. Quando se comenta com ironia ou espanto, Ludwig Wittgenstein foi um autor que escreveu um único livro, entre aspas, de 30 páginas e deixou 30.000 páginas por publicar, aponta-se para algo importante, correndo o risco de deixar escapar o essencial. É verdade que existe uma enorme desproporção entre o que Wittgenstein escreveu e o que foi publicado durante a sua vida. Mesmo sabendo que, para além do tal livro, publicou em 1913 uma recensão sobre um texto intitulado The Science of Logic e, em 1926, um vocabulário de alemão para as escolas primárias austríacas. E, em 1929, um artigo intitulado Some Remarks on Logical Form. E sabemos também que, das 30.000 páginas, Wittgenstein preparou 200 para publicação depois da sua morte. A primeira parte do conjunto de notas e reflexões intitulado Investigações Filosóficas, que deveria ser publicado, como veio a acontecer, no mesmo volume e em contraste com o tal único livro, das 30 páginas. O que fica por perceber é a razão ou motivos pelos quais Wittgenstein não se preocupou com a publicação da sua obra.
E porque é esta constituída, na sua totalidade, por fragmentos, elucidações, notas, aforismos, pensamentos, observações, o mais das vezes saltando de um tema para outro tema sem concluir nenhum, lembrando formalmente a obra estilhaçada de Nietzsche, que também nasceu póstumo. Arriscamos poder dar conta desta insólita situação depois de uma apresentação do tal livro, entre aspas, o qual, na verdade, não é um livro, mas sim um tratado. O Tratado Lógico ou Filosófico foi publicado pela primeira vez em 1921, 3 anos depois de ficar concluído por Ludwig Wittgenstein, ainda num campo de prisioneiros em Monte Cassino, na Itália, depois do final da Primeira Grande Guerra. Este intervalo entre a versão final e a publicação deve-se à recusa por 6 editores em publicar o texto. O que só veio a acontecer por intervenção de Bertrand Russell, seu professor em Cambridge, que lhe deu credibilidade e importância, escrevendo uma ampla introdução. E, como se sabe, o título em latim foi uma sugestão do outro professor de Cambridge, G. E. Moore, professor de Ética em Cambridge e autor dos Principia Ética. E esta sugestão, transformar o título em latim, foi aceito por Wittgenstein. Porque o título em alemão é um título absolutamente banal, como depois outros títulos dos vários grupos de temas. São sempre títulos. Este é simplesmente Tratado de Lógica e Filosofia. É Tratado de Lógica e Filosofia. Como também se sabe, Wittgenstein discordou a tal ponto da introdução de Russell, afirmando que se tratava de um conjunto de mal-entendidos e pediu para ela não ser reeditada. O que já não acontece na primeira edição alemã e, estranhamente, reaparece na muito competente tradução para português do professor M.S. Lourenço. Não percebeu o quê? O filho deu cá, professor, e tenho que perguntar se ele sabe esta, porque isto é incrível. Deve ser o único caso em todas as línguas. Não sei. Eu não sei porque que ele pôs a introdução do Russell. Isso não é importante, não tem importância. Mas o que importa aqui é justificar a nossa insistência em tomar o Tratado Lógico e Filosófico como um tratado e as suas consequências. Um tratado é um conjunto de princípios, leis ou regras, aceito por 2 ou mais partes. É este o sentido jurídico do termo que o distingue do que habitualmente chamamos livro, com começo, meio e fim. O tratado é constituído por 7 proposições numeradas, sendo todas elas, excetuando a última, seguida de elucidações, complementos, breves comentários, igualmente precedidos por uma numeração que indica a sua relevância. O tratado apresenta-se assim de uma forma muito peculiar e com uma arquitetura muito definida, poderíamos com vantagem dizer como uma obra de arte. O que se pode notar desde já é, primeiro, as proposições principais não são nem descrições, nem explicações, nem raciocínios, mas sim princípios, regras, injunções, ordens. Esta consideração permite-nos dar conta da afirmação, que pode parecer desconcertadora e mesmo chocante, do ponto 6.54, onde o autor declara como sem sentido todas as proposições contidas no tratado. Passa 3 minutos ou 4 minutos a ajudar aquela coisa, depois, não tem sentido. Elas são de facto sem sentido, essas proposições são sem sentido, não por serem absurdas, mas antes por ter sentido exige a possibilidade de ser verdadeiro ou falso. O que não é o caso. As proposições do tratado não são verdadeiras nem falsas, porque são princípios, regras, leis, e este tipo de proposições não são verdadeiras ou falsas. Uma lei não é verdadeira nem falsa. É justa ou injusta, aplicável ou inaplicável, tal como uma ordem, um pedido, uma oração. Não são verdadeiras nem erradas. Pelo contrário, os princípios enunciados por Wittgenstein são o que permite que haja sentido, abrindo o campo do que pode ser verdadeiro ou falso. As proposições do tratado não têm sentido, têm validade. As regras do Código de Estrada não são verdadeiras também ou falsas, não é? Devem ser cumpridas enquanto válidas e não desobedecer, como eu, é cometer uma infração e pagar a multa. Não. Se achar... As 7 proposições capitulares, estas principais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, embora constituam um todo, são cada uma delas autónomas.
não são derivadas umas das outras e a sua ordem não advém de uma necessidade intrínseca, como acontece na Constituição de um país, como também acontece na Constituição de um país. A sétima proposição poderia ser a primeira. A ordem escolhida por Wittgenstein é metodológica, isto é, como ele nos diz no ponto 6.45, serve para subir por uma escada que depois serve para subir por uma escada que depois deve ser deitada fora. Subir uma escada é a metáfora escolhida para indicar que, ao ler o seu texto, o seu tratado, o leitor vai mudando de ponto de vista, de plano e, de facto, até alcançar o ponto de vista superior que permite uma visão justa do mundo, superando todos os pontos de vista anteriores. De facto, a sétima e última proposição encontra-se antes do começo do tratado. No seu breve prefácio, o que ela diz é considerado pelo autor o sentido global do livro. O sentido global do livro é o que diz a sétima proposição. E, no seu decorrer, ela é repetida no próprio texto, no próprio tratado, ao longo do tratado. Esta diferença, o que a última proposição diz e é anunciado logo na primeira, é repetido de várias maneiras. É repetida e reforçada, por exemplo, na distinção entre dizer e mostrar, representável e representável, dizível e indizível. A sétima proposição encontra-se no começo, a meio e no fim do tratado, podendo ser considerada o seu fito capital. A proposição, na sua última formulação, diz, em alemão não vou dizer, ou quem dizer também posso dizer, mas pode-se traduzir de várias maneiras, mas normalmente traduz aquilo sobre o qual uma pessoa não pode falar, sobre isso é melhor ficar calado, calar-se. Do que não se pode falar, isso deve ser silenciado. Mas há uma expressão, nós temos em português uma expressão muito lindíssima que eu acho que é, que em alemão é Schweigen, e temos uma expressão lindíssima que eu acho que é muito adequada, é, do que não se pode falar, isso deve ser guardado em silêncio. Guardar em silêncio. A gente diz guardar em silêncio, não dizemos? Ou não dizemos? Dizemos, guardar em silêncio. Daquilo que não podemos falar, sobre isso deve ser guardado silêncio. Esta é a proposição que, apresentando o plano superior, permite e exige deitar fora a escada. Esta proposição, que sustém todo o tratado, é mais facilmente dada ao mal-entendido, podendo passar por uma banalidade, do tipo, do que não se sabe falar, o melhor é ficar calado. Não é assim. No seu prefácio deve ser justamente ponderado o que o autor começa por nos pôr de sobreaviso. Não basta ler, mesmo com a maior atenção e nas melhores condições, o tratado para o compreender. Isto é importantíssimo. Para o compreender é preciso ter já tido pensamentos iguais ou semelhantes. Isto é, ter passado pelo mesmo. Isto é extraordinário. É o académico, o avesso do académico. A pessoa que sabe está a errar. Não sei, pá. Os ignorantes à minha frente. Eu vou-vos dizer a verdade. Pela palavra, eu vou-vos transmitir a verdade. Não, nada disso. O essencial não passa nunca pela palavra. O essencial não tem justificação racional. O mundo não tem justificação racional. Eu próprio não tenho justificação racional. Essa ideia começa em São Paulo. É o primeiro dogma. Porque a verdade se encontra no que é escrito. Pode ser mostrada através das palavras. A verdade encontra-se no logos, na linguagem, na maneira de falar. É uma tradição que começa em São Paulo e acaba em Marx. Como sabem, não, nunca fui diretor de uma fábrica. Ele era frequentador da biblioteca quando não tinha outros afazeres mais interessantes com a criada. Mas esta ideia é muito interessante e é formadora do Ocidente, de que a verdade se encontra nas palavras. É uma ideia estranhíssima. No judaísmo nada disto acontece. Em Wittgenstein também nada disto acontece. E aqui está, acho eu, uma indicação muito simples e essencial. Não é possível entender aquilo que eu estou a falar sem terem passado por isto. Porque aquilo que eu quero dizer não é transmissível
de uma forma completa, como se fosse uma teoria plena, congruente. E a única coisa que ele faz no tratado é, olha, toma lá isto, percebes isto? Olha esta. A pessoa vai. Muito bom. É engraçado porque este vê-se mesmo que é judeu, enquanto que o Heidegger vê-se mesmo que é católico, camponês, católico, nacional-socialista, etc. E este é judeu e é homossexual, quer dizer, é o máximo dos máximos, não é? Todos os que são judeus e homossexuais são todos génios logo à partida. Tenho bastante pena para isso, não ser. Ainda tenho tempo, não tenho. É uma série deles, não é? Uma série deles. O Weining, é uma série deles, todos fabulosos. O Freud era um judeu muito esquisitíssimo, não é falar. Para compreender é preciso ter já tido pensamentos iguais ou semelhantes, isto é, ter passado pelo mesmo. O que é assim, desde logo, posto em questão é a possibilidade do decisivo, do mais alto, poder ser comunicado, transmitido, propagado. Tudo isto é extraordinário. Por exemplo, o lado dogmático da Igreja, foi aquilo que eu quis mostrar. Os judeus não estão muito interessados naquilo que tu pensas. Pensa lá no que quiseres. O que é preciso é cumprir as regras que estão ali. Que é, não comes carne de porco, vais à sinagoga, pões 2 velinhas já não sei o quê. Agora, o que é que tu pensa? Um homem pensa coisas completamente disparatadas. Não vamos pôr todos... O São Paulo vai dizer o contrário, absolutamente o contrário. O mais importante é aquilo em que nós acreditamos. E é extremamente violento para com os judeus. Não é? Ele chama a Tora várias vezes uma maldição. É uma coisa violentíssima, terrível. Uma oposição total. Eu não percebo como é que esta oposição não é mais facilmente... É porque as pessoas em geral não leem a Bíblia. Mas agora, por exemplo, eu na internet há vários canais que vão lendo a Bíblia toda, 24 horas, todos os dias. Maravilhoso. Pode escolher, há vários, com meus atores. É muito, muito interessante. São rádios que constantemente estão a ler o Antigo Testamento, o Novo Testamento. É ótimo. Para adormecer, é muito bom. É terrível. Então, a Bíblia é um livro mais terrível de todos, não é? O que é assim posto em questão é a possibilidade do decisivo do mais alto poder ser comunicado, transmitido, propagado. A 7ª proposição não apresenta uma simples diferença entre o que pode ser dito e o que deve ser guardado em silêncio, mas sim a diferença, apontando para 2 extremos e contendo a maior tensão, o mundo e Deus. Este é o princípio, um dos princípios completamente originais, corta com tudo o que há anteriormente, não se encontra em mais nenhuma cultura. É esta divisão, esta absoluta diferença entre Deus e o mundo. No cristianismo já não acontece, porque no cristianismo já há qualquer coisa como o divino tornar-se. O dogma do cristianismo, e por isso é que tem que ser dogma, não é? Porque se começa a pensar, não se chega lá, e é muito apropriado que seja dogma, e ser dogma não é um grande defeito, há coisas muito piores. Mas o dogma do cristianismo acredita em coisas absurdas ou completamente paradoxais, não é? É um Deus que se faz homem e depois morre, um Deus, homem, filho de Deus que morre, e depois, como se não bastasse ainda, volta a ressuscitar. São 3 coisas completamente impensáveis. Nenhum judeu poderia compreender uma coisa destas. Nenhum judeu poderia compreender umas coisas destas. Nem compreendo, não há. Quer dizer, não há. Quando uma pessoa diz, não há conversões de judeus para cristãos. Não é possível. Há outras coisas, mas não é possível. Eu dizer que há a possibilidade de uma conversão é como se estivesse a falar de mundos semelhantes. Os judeus acreditam numa coisa e agora vou passar a acreditar noutra. Não, mas não é isso. É que o judaísmo é uma forma de vida. É antes de mais uma comunidade assente sobre regras. Quando ele sai do judaísmo, ele deixa de ser judeu. Todos os nossos judeus que nós admiramos muito,
Proust, o Freud, são dezenas, não é? Einstein. Todos eles, reparem que eles não são, de facto, judeus. Os ascendentes foram judeus, mas eles nunca entraram numa sinagoga. O Proust, ninguém entrou numa sinagoga. O Wittgenstein também não deve ter entrado. Percebem o que eu quero dizer? Mas é curioso, eles mantêm aquela coisa do... justificam de várias maneiras. O Freud justifica de uma maneira, o Wittgenstein também justifica de uma maneira. É como se fosse um caráter do judaísmo. Eles têm qualquer coisa como uma maneira de ser. Uma maneira de ser. A sétima proposição não apresenta uma simples diferença entre o que pode ser dito e o que deve ser guardado em silêncio, mas sim a diferença, apontando para os dois extremos e contendo a maior tensão, mundo e Deus. Deus criou o mundo a partir de nada, com palavras. Único. Sendo o humano o intervalo, o elo, o rasgão que permite uma milagrosa ligação, o único contínuo milagre, e basta este, que é o estarmos aqui. É o sermos aqui. Esta proporção requer uma experiência e limite que nos parece poder e deve ser dita como religiosa. Sem ela e por sua causa não se pode entender o uso feito por Wittgenstein da palavra místico. Importa agora notar o caráter único neste tratado desta proposição. Trata-se de uma injunção, isto é, uma ordem formal a cumprir na vida prática. Trata-se, de facto, de um comando onde se encontra o verbo dever, müssen. O que deve ser silenciado é o decisivo, o mais elevado, Deus. Mas dever ser silenciado é também, decisivamente, mais do que simplesmente deixar de falar. É mais do que ficar calado. Existe um sentido implícito na proposição que mostra plenamente o seu caráter ético. Ficar em silêncio, calar-se, isso é também aceitar, obedecer. Cala-te e obedece. Deste modo, a proposição pode ser vista em duas direções. Uma proibição de falar do que não se pode falar e um dever de obedecer, de aceitar isso do que não se pode falar. Mais uma vez, Wittgenstein, através desta proposição, desvaloriza o falar, o discurso humano, a lógica, que é simplesmente tautológica, como ele demonstra, aponta a A igual a A. O discurso humano aponta para o enorme equívoco. Ele aponta para o enorme equívoco de determinar o humano como aquele que fala, o animal racional. Não só não se consegue falar do que mais importa, como ao falar o humano sofre uma experiência de queda no mundo, em que o espírito sai necessariamente diminuído. Sabe perfeitamente isto. Estamos a ler um livro maravilhoso. Albertine disparou, do Proust. Tocam à porta. Porra. É a conta do leiteiro. Já está a tarde perdida, não é? Bumba. Eu estava a ver a Albertine no colo do Proust e o Proust a pensar: onde é que esta rapariga está a sonhar? Mas ela não está aqui, deve estar a sonhar com coisas terríveis, com raparigas. Toca a campainha. É a conta do leiteiro. Percebem o que eu quero dizer? Mas isto acontece sempre. Estamos sozinhos. A gente sozinhos estamos muito mais... Ou jogamos... Quando estamos a falar em grupos... Começa a falar do académico, ganhou ontem. Eu vinha num carro, depois tive que apanhar um táxi. Mal entrei no táxi... Mas eu gosto de falar da académica. Mas percebi a diferença. Estávamos a falar da Albertine, do Proust, não é? Que era um judeu realmente extraordinário. Nunca foi uma sinagoga. Todos eles, vocês reparem, não conseguem dizer um nome de um judeu célebre que de facto seja judeu. Que não seja judeu por tradição. Ou então eles são racistas só no sentido em que a determinação do judeu passa por ser filho da mãe. É o primeiro filho da mãe. Por isso eles são filhos da mãe. Eu nunca tinha visto porque é que eles eram filhos da mãe. Pô. Sabe, não é? Se o Naka lá é... Mas há outras tradições. Há a tradição das leis do Nuremberg, em que ser judeu é ter pelo menos 3 avós judeus. Não só não se consegue falar do que mais importa, como ao falar o humano sofre uma experiência de queda do mundo em que o seu espírito sai necessariamente diminuído. A conversa distrai, só o silêncio fortalece o espírito. Se Deus é o primeiro e a última palavra do tratado, podendo este ser apresentado como um projeto em que ele é o foco
E se a ordem com que termina vai na dupla direção não poder falar, ter de aceitar, qual a ideia que o compreende? Parece-nos, mais uma vez, que esta visão é a do judaísmo. No judaísmo, e é a primeira vez onde surge esta indicação, e onde esta indicação é a primeira, Deus não está no tempo e no espaço. Não tendo assim qualquer representação, figura, aparência. Não pode ser visto, figurado, representado, porque é infinito. Não no sentido insuficiente do que nunca mais acaba, mas sim do que radicalmente não é finito. Não é um isto, aqui, agora. Não é um isto qualquer que é sempre outra coisa num agora que já não é um facto, uma coisa do mundo. O divino não tem nome, porque ter nome é já algo determinado em relação a outro determinado. Como sabem, aquela resposta extraordinária. Eu acredito plenamente que a Torá, todos estes livros sagrados foram escritos por Deus. E são, como é que eu ia dizer, realmente ultrapassam as capacidades humanas em absoluto. Por exemplo, sabem este incidente, que é muito... Abraão, não é? Que não vai a passear, ou não tem nada a fazer, há o arbusto, a sarça, que eu nunca percebi o que é a sarça, mas é um arbusto, só que não sei o que é. Nunca vi o que é a sarça, mas é a sarça. E está Deus manifesta ali uma coisa a arder, não é? E a primeira coisa que o Abraão quer é saber o nome do Senhor, não é? Porque a primeira coisa que eu quero saber é o nome de outra pessoa. Se eu saber o nome de outra pessoa, já sei muito. É uma forma de domínio sobre outra pessoa, eu saber o nome. Não sei se já tiveram a ocasião, porque é raro. Eu já tive. Quando era novo, tive um encontro com um membro de uma organização terrorista árabe em Israel. E levaram-me lá, aventuras de juventude, não é? Mas depois, o que era extraordinário, é que quando eu cheguei, eu disse imediatamente o meu nome e perguntei-me, e ele disse, you have a name, strange, I don't have any name. Bem, o ele não me ter dito o seu nome perturbou toda a conversa, porque eu, por exemplo, não conseguia perceber muito bem quando é que ele estava a brincar, quando é que estava a dizer. É incrível, realmente o nome é a primeira coisa, sem ficar a saber nada, não é? Ó Manel, sem ficar a saber, a não ser chamá-lo tipo, Manel, vem cá! Não fica a saber nada sobre outra pessoa, não é? Porque o nome próprio não é um conceito. O Manel pode ter qualquer Manel. Eu vou-te apresentar o Manel. O que é o Manel? Pronto. Portanto, o que é que acontece já sabem, não é? O Abraão vai passear, quando diz lá o teu nome, que é para dizer tu tocado lá, não é? E Deus responde. Há várias maneiras de dizer, eu sou aquele que sou. Eu sou eu. Diz tudo e não diz nada. É absolutamente divino. Quando estiverem atrapalhados, usem esta resposta. Sobretudo as raparigas. Eu sou eu. Portanto, Deus não é finito, quer dizer, não é um isto qualquer que é sempre outra coisa no agora que já não é um facto, uma coisa no mundo. O divino não tem nome, porque ter nome é algo determinado em relação ao outro. Os judeus têm imenso cuidado com esta. Porque dizer o nome já seria idolatria. Não tem nome. Eu acho que a maneira mais incrível. Há várias maneiras de designar aquilo que se quer falar, mas sem dizer nome. Mas a melhor maneira, a maneira mais genial de todas, é preciso dizer, eles dizem Hashem. E o que é que quer dizer Hashem? O Hashem, não sei, um bocado, o Hashem anda muito longe de mim. Vai-se, por exemplo, um judeu a conversar, não, mas falar com um rabi que já está um bocado adormecido. Mas o Hashem não quer falar, não tem falado comigo. O Hashem, o que quer dizer Hashem? Hashem quer dizer nome, só quer dizer nome, o nome. Em vez de dizer o nome. Não, isto é divino. Por este motivo, a proibição central do judaísmo é da representação, qualquer que seja a sua forma. É a falta capital, é a idolatria. Uma ignominiosa tentativa da sua representação, porque representar é já uma forma de poder sobre o representado. Tal como o nome. E isso é um escândalo vindo de uma criatura que, feita de nada, nada é. Quando eu vejo qualquer coisa, um cientista,
vê qualquer coisa que não... Dar-lhe um nome. Acontece uma coisa extraordinária. Quando eu lhe dou um nome, ela torna-se familiar, de certa maneira familiar. É como se encontra-se já numa zona de proteção. Se é qualquer coisa que eu não consigo dar um nome, que não tem nome, é qualquer coisa que me perturba. Eu tenho que lhe dar um nome, ela tem que ser capturada, ela tem que ser captada. Eu preciso de uma zona de proteção à minha volta. E faço isso de várias maneiras. Uma delas é através dos nomes. Lá está. Eu normalmente, por exemplo, uma viagem daqui de Coimbra até Lisboa, e vou com um senhor taxista ou um senhor motorista ao meu lado, eu não vou deixar de perguntar qual é o nome dele. Depois pergunto o nome, pergunto quantos filhos tem, e o nome das filhas e dos filhos, e o que é que faz ao domingo, e se gosta do suporte. Não é, não é? É, não é? Mas ele é como o outro. É um bocadinho diferente, mas somos familiares. Agora, aquele senhor é mesmo terrorista, não é? Ao dizer que you have a name strange, I don't have a name. What is it for a name? Temos logo uma situação de percutante, que vai acontecer o seguinte. Depois eu disse que era de Portugal e ele disse só assim, Portugal, we have been there, we shall go there again. Não, calma, pormenor. Porque ele sabia, há um princípio, curioso, há um princípio da Sharia, da lei islâmica, porque eu nunca vejo citado, mas que é importantíssimo, que é um território que foi ocupado por muçulmanos nunca mais deixa de ser muçulmano. Quer dizer, pode ser momentaneamente deixado, mas não deixa de ser muçulmano. Foi precisamente o que ele disse. We were there, and we shall go there. And we shall make to your wives what you have made to ours. Este lado sexual sempre muito importante. Não sei porquê. O Freud sabia porquê. Há uma potência muito grande do lado. Não sabe o que é, porque é muito simples. O controle sexual é a base de qualquer sociedade, a mínima sociedade. E isto é dito de várias maneiras, pelo Levi-Strauss, pelo Freud, mas é sempre a mesma ideia. É que sem um mínimo controle sexual, não é? Quer dizer, pelo menos, eu não durmo aqui, não faço coisas aqui com a minha irmã, porque tu também não fazes, porque depois, não é? Portanto, tem que haver um mínimo controle sexual. Por isso é que o Sr. Paulo também está sempre a falar nisso, de moralidade sexual. Ou seja, eu sempre dizer que viviam como eu, não é? Mas eu, claro, que sou melhor que os outros, não. Porque eu sou abstémico. E aqui é uma coisa cheia que dá imenso prazer. Imagino, não sei. É abstémico ou abstémico? Abstémico. Muito diferente de Jesus. São Paulo é extremamente diferente. Muito diferente de Jesus. Muito diferente. Representar Deus e falar dele como quem fala de uma coisa, por mais grandiosa do mundo, é esquecê-lo. É uma poderosa tentação natural que precisa continuamente ser combatida. Na Igreja Católica, como sabem, a profusão do idolatrismo é uma coisa total, não é? Para alguma coisa veio a Reforma que tentou evitar essa idolatria, não é? Mas talvez o maior teólogo do século XX, que é o Barth, o Karl Barth, escreveu que a Mariologia, sabe o que é a Mariologia? Tudo que é à volta da Maria Vida, da Virgem Maria, era a maior heresia do cristianismo. A Mariologia era a maior heresia, porque realmente é uma confusão. Quando era pequenino, jurava que eram sempre diferentes, não é? Fátima era de Lourdes. Percebem o que eu quero dizer? Eram muitas, não é? Enfim, pronto. Há coisas muito mais graves do que adorar a Virgem Maria. Mas não sei se já reparem que Jesus não aparece nunca. É só a Virgem Maria, já repararam? É curioso, não é? Mas é uma razão fortíssima para dizer que Jesus não pode aparecer. É preciso aparecer, se acontecia exatamente a mesma coisa quando ele apareceu lá naquela terra sem água, que é onde está Israel. Que ninguém ia acreditar, porque esta coisa, estás aqui, está na mesma. Não é? Não pode aparecer Jesus, não pode. A Virgem Maria pode. E a mãe da Virgem Maria também já pode, porque o único dogma do século XX é precisamente o do Pio XII referente à Imaculada Conceição de Maria. Portanto, já a mãe de Maria concebeu, e foi fecundada e concebeu sendo virgem.
agora, com certeza, no século XXI, passará a ser a avó, porque não continuar um bocado mais para trás da coisa, que eu não consigo entender, mas quer dizer, é esta importância dada este valor moral, dada a virgindade de uma pessoa. Não é? O Hitler também morreu virgem, não é assim um gajo aconselhável, não é? Morreu virgem, esta coisa da virgindade. E ainda por cima é um erro de tradução, é uma coisa extraordinária. Como sabem, não é? Muitos dos acontecimentos do Novo Testamento são a verdade, é baseado no que já está profetizado no Antigo Testamento, sobretudo em Isaías. E sobre essa parte, que é repetida 300 mil vezes, em que Isaías fala do que vai ser, o termo usado em hebraico, se não escrito, eles naquela altura já não escreviam em hebraico, já escreviam em aramaico. Os últimos livros da Bíblia já são em hebraico, aramaico. E no tempo de Jesus também já não se falava hebraico, falava-se aramaico. Mas a palavra é simplesmente jovem, é uma jovem rapariga, não tem qualquer conotação, mas quando depois é traduzida para o grego, já tem a tal indicação fisiológica ou anatómica respeitante a uma coisa que ninguém sabe para que serve, não é? Serve precisamente para isso. Já deve estar a dizer disparado. Acho que não. O simples facto de ter de empregar as palavras Deus e Ele por completo inadaptadas, ao falar de Deus, eu estou sem querer falar, mas continuo sempre a cair, não é? O simples facto de ter de empregar as palavras Deus e Ele por completo inadaptadas, quer como vocabulário, mas sobretudo pelo uso gramatical, são já uma indicação dos limites da linguagem. Numa sinagoga, por diferença com uma igreja católica ou um templo protestante, na qual figura pelo menos a representação da cruz, não existe numa sinagoga, não existe qualquer imagem ou símbolo de Deus. As paredes estão nuas e o que mostra a presença do sagrado é simplesmente a leitura dos textos com a palavra de Deus. É a palavra como forma imediata do Espírito. A palavra é a forma mais imediata do Espírito. Já é o Espírito. É o Espírito. O não poder falar de Deus nem significa que não se possa orar a Deus, nem que Deus não se mostre no mundo. Ele pode-se orar a Deus e Deus mostra-se no mundo. A maneira como Ele se mostra no mundo é através de ordens práticas, portanto, no plano da ética, cuja aceitação e obediência mostram que o humano não se esqueceu de Deus. É isto. O Deus do Antigo Testamento é um Deus estranhíssimo, mas das grandes preocupações é realmente ele tem medo de ser esquecido, não é? Ele já está sozinho, não é? Estava completamente sozinho. E ele tem medo de ser esquecido. Ele quer ser constantemente lembrado. E o ativar as regras, reativar as regras, as suas ordens, é lembrar-se dele. Ao cumprir a ordem, é reafirmada a presença absoluta e ética de Deus. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó, como se costuma dizer, porque não se pode dizer de outra maneira, diz, eu não quero ser conhecido, diz, exijo ser obedecido. O facto da sétima proposição terminar bruscamente, como sobre um abismo, não se seguindo qualquer elucidação ou comentário, tem a ver com a sua posição central e final de todo o tratado, com o seu próprio conteúdo de impedimento e aceitação, mas também com o facto da religião judaica não permitir uma teologia. Um discurso sobre Deus, uma concepção teórica de Deus, como acontece no cristianismo, onde a teologia tem uma dimensão fundante desde São Paulo. Num aforismo dos anos 30, Wittgenstein usa uma imagem poderosa. O judaísmo é como o corpo de uma pessoa, os evangelhos a sua cabeça e São Paulo a coroa que ele dispensa. São Paulo representa a teologia que Wittgenstein renega pelas mesmas razões que renega a possibilidade de uma ciência ética ou estética. No judaísmo, como no Islão, não pode haver teologia, em primeiro lugar porque a Bíblia judaica, em particular a Torá, que é os 5 primeiros livros, é o Pentateuco, é a transcrição literal de palavras preferidas por Deus através dos seus mensageiros e não, como acontece nos Evangelhos de Cristo, relatos escritos por apócrifos, mas relatos escritos por apóstolos. O Talmud, ou os Talmuds, o de Israel, o de Babilónia e o de Jerusalém, não são de modo algum uma teologia judaica,
antes a compilação de opiniões, discussões e interpretações quanto à aplicação das regras impostas por Deus. O Deus hebraico exige ser reconhecido, mas não quer ser conhecido. Uma grande diferença. Esta diferença é a diferença fundamental, acho, entre reconhecer e conhecer. É uma diferença extraordinária. Porque eu reconheço um humano, mas eu não conheço um humano. Por isso é que se permitem coisas estrondosas, como o que aconteceu no centro da Europa, toda a gente a ver. Porque os judeus não eram reconhecidos como uma pessoa não pode dar um tiro assim na nuca de um humano. Eram insetos. Por esta impossibilidade. Porque eu, objetivamente, não sei o que é um humano. Não conheço um humano. Eu tenho que o reconhecer como humano. É bem por aquela estupidez a partir de que dia é que o que está dentro do útero passa a ser considerado humano ou não. É a partir do dia 12 ou 13. É uma estupidez completa. Tem a ver com o reconhecimento. Só pode ser... Só pode ter... Ele pode ser reconhecido como filho antes de nascer, antes de ser concebido. Pois é. Portanto, o Deus hebraico exige ser reconhecido, mas não quer ser conhecido, o que é por completo diferente. E mostramos que o reconhecemos as suas ordens e cumprindo-as, isto é, tornando-o presente. Última frase, o Deus de Wittgenstein é inominável e todo-poderoso. Acabou. Muito obrigado.